Em uma cidade onde humanos, zumbis e vampiros vivem pacificamente, uma invasão alienígena coloca todas as espécies em guerra e cabe a um jovem colegial unir todos contra essa ameaça apocalíptica. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Guerra dos Monstros de 2015, então preparem-se, é hora do recap! Em uma noite na cidade de Dilford, o casal Dag e Lorelai corre desesperadamente de uma horda de vampiros. Os monstros se aproximam cada vez mais e os dois se escondem em uma casa perto dali. Porém, ao entrarem lá, o local está infestado de zumbis. A situação piora quando os vampiros chegam e uma luta sangrenta entre as duas espécies se inicia. Dag aproveita o confronto para escapar com Lorelai pela escada. Mas de repente, uma viatura de polícia em chamas atravessa a sala. O jovem fica no meio da luta entre um zumbi e uma vampira, porém antes que possam atacar uns aos outros, uma nave alienígena aparece no céu. Apesar de toda essa bagunça, nem sempre foi assim na cidade de Dilford. O lugar é conhecido por abrigar vampiros, zumbis e humanos em uma relativa paz, mas tudo mudou no dia anterior. Em mais uma manhã no colégio, Dag fala com seu amigo Parminder sobre suas chances com Lorelai, a garota mais desejada da escola. Enquanto Parminder tenta fazer Dag cair na real, a jovem Petra conversa com seu namorado no corredor, o vampiro Milan. Nesse momento, Ned, um garoto nerd, tenta abrir o seu armário, mas o casal está bem na frente dele. O jovem tenta pedir com educação que eles se afastem, mas Milan o empurra em direção a outro vampiro, que o golpeia com seu caderno. Mais tarde, na hora do almoço, o pobre Ned encosta sem querer em Milan, e ele mais uma vez o derruba no chão, na frente de todos. Dag fica com pena do garoto, que já foi seu amigo no passado, mas não pode fazer nada. Ao menos uma garota zumbi chamada Jenna ajuda Ned a se levantar. Depois da aula, o jovem vai para o treino de beisebol com seus colegas. Para o seu azar, o técnico do time é o empresário Rick, o homem que demitiu sua mãe por ela lutar por direitos trabalhistas aos zumbis. Apesar disso, Dag segue no treino, onde será o arremessador, enquanto Chess, irmão de Ned, vai ser o batedor. Dag fica nervoso, mas ao ver que Lorelai está do lado de fora da quadra, ele fica mais motivado. Ele então arremessa a bola com toda a sua força, porém ela acerta bem no rosto de Chess, que cai no chão muito machucado. Mais tarde naquela noite, Petra está na festa dos vampiros, em um momento romântico com Milan. De repente, o garoto tenta morder o seu pescoço e transformá-la em vampiro, o que ela recusa, mas Milan consegue convencê-la. Enquanto isso, Ned janta com sua família problemática, incluindo Chess, que teve sua carreira no esporte arruinada por causa do arremesso de Dag. O pior de tudo é que seu pai se importa mais com a carreira de Chess do que com Ned, e ainda o obriga a trabalhar com ele para pagar o tratamento do irmão. Ao ver que isso prejudicaria seus estudos e que seus pais não se importam com seu futuro, ele sai de casa muito irritado. Perto dali, Dag está com Lorelai em seu quarto, porém a garota só o visitou para comprar substâncias ilícitas. Ao perceber que os interesses do garoto são outros, ela vai embora. Logo em seguida, o pai de Dag aparece no quarto e vê o que o garoto estava fazendo. Ele e sua esposa tentam aconselhar o filho, mas o sermão deles atrapalha mais do que ajuda. Minutos depois, Ned vai até o local onde vivem os zumbis, que são considerados como a classe mais baixa da cidade. Lá ele encontra a garota que o ajudou, Jenna, e os dois se dão muito bem. No entanto, uns sujeitos passam de carro e arremessam uma bebida na garota, o que deixa Ned irritado, mas Jenna não se importa. Ao perceber que os zumbis seguem sua vida sem se preocupar com o que os outros pensam, Ned deixa a garota mordê-lo e também se transforma em um morto-vivo. Na manhã seguinte, Petra está em seu quarto e observa a marca das presas de Milan em seu pescoço. De repente, ela não consegue mais ver o seu reflexo no espelho, o que prova que ela se transformou em uma vampira. Momentos depois,
depois, a garota vai até o mercado comprar uma bolsa de sangue e bebe em frente ao colégio. Em seguida, ela tenta ligar para Milan, mas o vampiro não retorna suas mensagens e ligações. Ao mesmo tempo, Dag treina os seus arremessos na quadra de beisebol, pois quer conquistar Lorelai de qualquer jeito, enquanto que Ned aprende a ser um zumbi com Jenna e sua família. De repente, os três jovens observam uma fonte de luz vinda do céu. Ela é emitida por naves alienígenas que invadiram a cidade de Dilford e causaram terror em todos os moradores. Na manhã seguinte, humanos, vampiros e zumbis discutem entre si sobre o que os alienígenas querem com a cidade. O problema é que nenhum dos grupos tentou fazer contato com eles e por isso não sabem quais são suas intenções. Para piorar a situação, humanos e vampiros começam a suspeitar e culpar uns aos outros por essa invasão alienígena. Então, cada grupo decide atacar o outro para prevenir que um deles se junte aos alienígenas e dominem o mundo. Enquanto isso, os zumbis também se reúnem, porém, devido à sua inteligência limitada, eles nem sabem que os extraterrestres chegaram. Diante disso, Ned, agora um zumbi, mas dotado de inteligência, convence os demais de que humanos e vampiros os desprezam e que eles merecem mais respeito. Por conta de todo esse mal-entendido, no fim do dia, os habitantes de Dilford travam uma guerra nas ruas da cidade. Humanos, zumbis e vampiros atacam uns aos outros, o que gera um ambiente completamente caótico. Perto dali, Dag foge para o seu carro, onde encontra Lorelai. A garota não parece se importar com o que aconteceu na cidade, mas para sorte de Dag, ela decide dar uma chance aos sentimentos do garoto e os dois vão até a casa dele. A confusão continua pela cidade, mas Petra só quer falar com Milan. Ela finalmente consegue encontrá-lo, porém o vampiro não quer saber mais dela e diz que só a transformou pela emoção do momento. Ele então vai embora com sua nova namorada e Petra tenta atacá-lo, mas o vampiro é mais forte e a arremessa em direção a um carro. A garota fica magoada, mas percebe que se tornou mais forte e resistente sendo uma vampira. Minutos depois, Dag e Lorelai estão no quarto prestes a terem um momento romântico. No entanto, dois dos monstros atravessam a porta do quarto e travam uma luta insana bem ao lado deles. Lorelai se assusta com aquilo e salta da janela em direção ao jardim. Dag a segue, mas logo em seguida os dois são atacados por 3 vampiros. Felizmente, antes de se tornarem vítimas dos monstros, o pai de Ned aparece diante deles e desafia os vampiros para uma luta. Apesar dos poderes e agilidade das criaturas, o sujeito demonstra grande treinamento em artes marciais e luta contra os 3 ao mesmo tempo. Com 2 estacas de madeira, ele acerta uma vampira na cabeça e logo em seguida a atinge no estômago. Os outros 2 vampiros partem para atacá-lo, mas ele crava a estaca em um deles e o derruba no chão. O último também é atingido com tanta força que faz o vampiro explodir. De repente, outro monstro aparece atrás do lutador, só que ele revida com socos e finaliza de vez o inimigo. Depois da luta, Dag e Lorelai se preparam para fugir e ficam impressionados com a habilidade do homem. No entanto, um grupo de zumbis o pegam desprevenido e devoram seu corpo. Em outra parte da cidade, Petra caminha pelo campo, ainda furiosa por ter sido enganada por Milan. Nesse instante, ela vê Dag e Lorelai fugindo dos vampiros, no momento em que vão em direção a uma casa. Ao entrarem lá, o casal encontra o grupo de zumbis, que é liderado por Ned. Mesmo reconhecendo seu antigo amigo Dag, Ned ordena que seus companheiros os devorem. Nesse momento, os vampiros entram na casa e a luta entre os monstros começa. Petra também chega até o local e, ao ver Lorelai, ela parte para atacá-la. A vampira consegue pegar a garota e morde o seu pescoço. Dag tenta ajudá-la, mas ele e Petra caem pelo corrimão da escada. A vampira tenta fugir, mas o jovem agarra sua perna e ela se choca com um piano na sala. Depois disso, Dag pega um dos pedaços do corrimão bem na
hora que um vampiro vê o garoto e salta para atacá-lo. Por sorte, Dag consegue apontar o pedaço de madeira na direção do vampiro, que ao cair bem em cima dele, explode em 1000 pedaços. Em seguida, Dag agarra Petra e tenta eliminá-la com sua estaca de madeira improvisada, porém Ned salta em sua direção e tenta mordê-lo. O garoto consegue se livrar do seu amigo zumbi, mas logo depois um vampiro o arremessa para longe e salta em sua direção. Sem a sua arma, Dag agarra uma pequena estátua em forma de peixe e perfura o vampiro, que também explode. Ao mesmo tempo, Ned é capturado por outro vampiro, mas o ataca de volta e o empurra para longe, bem na direção de Petra. Graças a isso, a vampira é empurrada para o sofá, bem na hora de escapar da viatura que invade a casa. Com o fim da batalha, restam apenas Dag, Petra e Ned. Os três se preparam para lutar, mas são interrompidos pela chegada das naves espaciais. Nesse mesmo instante, os alienígenas começam a capturar os moradores e desintegrá-los com seus tentáculos. Ao verem esse cenário de horror, os três entram em pânico, até que Dag encontra uma porta secreta na sala, onde estão escondidos sua professora e o seu filho Stuart. Depois de muita insistência, os dois deixam os jovens entrarem para se esconder. Dag então vai fechar a porta do alçapão, mas quando volta, Petra e Ned já devoraram os donos da casa. Apesar disso, ele não tem outra escolha a não ser ficar com os dois escondidos, enquanto esperam a confusão passar. Durante a noite, os três tentam se distrair, mas Petra precisa se alimentar de sangue logo. Sem outra escolha, Dag sugere que os três saiam de lá, peguem bolsas de sangue para Petra e deixem Ned sem comer cérebros, pois assim os zumbis ficam mais espertos. Dessa forma, Ned poderá usar a sua inteligência para encontrar um meio de expulsar os alienígenas da cidade. Todos concordam com o plano e Dag vai ver se já é seguro sair dali. No entanto, ao abrir a passagem, ele vê um alienígena que percebe sua presença e tenta entrar pelo esconderijo. Os três correm para outra saída do alçapão e chegam até o lado de fora. O problema é que, como já é dia, o corpo vampírico de Petra começa a queimar com a luz do sol. Para salvá-la, Dag tira toda a sua roupa e cobre a garota para protegê-la. Depois disso, ele diz para Petra levar Ned até a escola e que irá encontrar os dois lá em breve. Ela obedece e foge com um zumbi, porém Dag corre pelo outro lado e é derrubado por um varal. Nesse momento, vários alienígenas começam a cercá-lo e o jovem, completamente indefeso, teme que o pior aconteça. Algum tempo depois, Petra e Ned chegam até a escola e logo em seguida, Dag aparece para encontrá-los. Ele diz que os alienígenas não o viram e Ned responde que provavelmente isso aconteceu porque eles não enxergam matéria orgânica e, como ele estava sem roupa, passou despercebido pelos ETs. Depois disso, os três vão até a lanchonete comer alguma coisa. Dag aproveita o momento para reatar com seu antigo amigo, mas Ned joga na sua cara que desde a 7ª série ele o abandonou para ficar perto dos alunos populares. Esse ressentimento faz Ned sair dali, enquanto Dag vai se isolar dentro da caldeira do colégio. Logo em seguida, Petra aparece por lá para tentar confortar o amigo e aproveita o momento para pedir desculpas por ter atacado Lorelai. Ela diz que fez isso pois o seu suposto namorado Milan a traiu. Vendo que a garota falou sinceramente, Dag também a conforta e os dois demonstram terem sentimentos secretos um pelo outro desde a pré-adolescência. Os dois então aproveitam o momento juntos, mas por um momento Dag pensa que Petra vai transformá-la em vampiro, o que a deixa magoada. Ela vai embora dali e então chega em uma sala onde vê da janela as naves alienígenas procurando alguma coisa. Logo em seguida, Dag e Ned vão até ela
e todos concordam que precisam sair dali. Porém, antes disso, Dag quer ter certeza de que seus pais estão bem e convence os dois amigos a irem com ele. Entretanto, para não serem vistos pelos alienígenas, os três tiram suas roupas e vão até a cidade. Como se não fosse constrangedor o bastante, uma chuva forte começa e eles precisam correr para chegar na casa de Dag. Chegando lá, eles percebem que os pais do garoto não estão. Dag teme o pior, até que um barulho vindo do porão chama sua atenção. O trio vai investigar e encontra a TV ligada no noticiário, que informa sobre os alienígenas criarem uma barreira na cidade e nenhuma ajuda externa virá por causa disso. A situação só piora quando dentro da casa, os três encontram um enorme alienígena. Nesse mesmo instante, as luzes se apagam e o extraterrestre usa os seus tentáculos para agarrar Ned. Dag tenta puxá-lo de volta, enquanto se apoia em um tronco de madeira. No entanto, o alienígena é muito forte e puxa os dois, o que faz a madeira se partir e derrubar parte do teto na criatura. Graças a isso, um pedaço do seu tentáculo é cortado, mas de dentro dele surge um grande ferrão. O alienígena o lança contra Dag, porém Ned se coloca na frente e é atingido. Petra encontra um machado e começa a golpear o monstro para salvar Ned, mas mesmo conseguindo arrancar a sua cabeça, seu amigo é desintegrado pelo alienígena. Dag fala com Petra sobre seu arrependimento por ter abandonado Ned. No entanto, para surpresa dos dois, o zumbi aparece no quarto e diz que tinha sido teletransportado para um lugar próximo dali. Ele diz que também descobriu o motivo dos alienígenas invadirem Dilford. Eles querem uma substância específica presente na carne de costela do famoso sanduíche do local. Sendo assim, se os três conseguirem essa substância e entregarem aos extraterrestres, eles irão embora do planeta para sempre. No dia seguinte, o trio vai até a fábrica da substância pertencente ao empresário Rick. Ao chegarem no escritório do homem, o grupo fala sobre a invasão alienígena e seu objetivo de pegar a substância que ele produz. O empresário não acredita na história e o clima fica tenso entre ele e Dag. Para piorar, Ned morde a namorada de Rick e volta a ser um zumbi sem inteligência. O empresário se enfurece com isso e expulsa os três de sua fábrica. Sem ter a quem pedir ajuda, Dag decide fazer algo ousado: deixar ser capturado pelos alienígenas, para que eles o transportem ao local onde os moradores foram levados. Os três começam a chamar a atenção de dois extraterrestres perto dali. Como esperado, as criaturas usam seu ferrão para transportar o trio, que vai parar dentro de um supermercado. Lá, Petra encontra Milan, que está há horas sem se alimentar de sangue. Ele pede ajuda, mas a garota se vinga por tudo que ele fez e lhe dá um soco, que derruba o demente no chão. Em seguida, Ned encontra seu pai e irmão, que também foram transformados em zumbis. Os três se reconciliam e voltam a ser uma família outra vez. Por fim, Dag encontra seus pais ainda vivos, além de Lorelai, que agora é uma vampira. Ele tenta se aproximar dela, mas existe um campo de força separando humanos, vampiros e zumbis. Apesar disso, Dag reencontra Petra e Ned do outro lado do campo de força e pede ajuda ao zumbi para encontrar uma forma de escapar. Apesar de ainda estar sob efeito por ter se alimentado, Ned lembra do dia em que sobrecarregou o sistema de computadores da escola ao lado de Dag. Graças a isso, o zumbi sugere que todos corram em direção aos campos de força, para que assim eles sobrecarreguem até serem destruídos. Ao ouvirem esse plano, alguns dos humanos mandam os vampiros fazerem isso, o que os deixam ofendidos. Porém, Dag convence a todos que esse é o momento de se unirem por um bem maior: salvar o seu lar. Seu discurso inspira todas as espécies e juntos eles correm em direção ao campo de força
força e o destroem. Em seguida, todos vão até a fábrica para pegar a substância e entregar aos alienígenas. Porém, o empresário Rick começa a atirar em todos para impedir sua passagem. Nesse momento, Dag aparece desarmado e convence o Rick de que ele é a única esperança de salvar a cidade. O sujeito acredita em suas palavras e permite a entrada de todos. Dentro da fábrica, o empresário mostra a substância que os alienígenas querem e que está presente na carne de costela, o que deixa todos enojados. Em seguida, os monstros também entram na fábrica e vão em direção ao produto, que está dentro de um enorme tanque. De repente, os alienígenas revelam que aqueles corpos eram na verdade armaduras e que os verdadeiros extraterrestres são seres minúsculos. Os dementinhos então saltam até o tanque e começam a criar uma enorme massa gosmenta. A massa se transforma em um alienígena gigante que explica sobre sua vinda ao planeta Terra. Ele estava atrás apenas da substância bizarra e de um pouco de manteiga para se alimentar e tentou entrar em contato com os moradores. Mas como todos interpretaram errado a invasão alienígena e atacaram uns aos outros, os aliens prenderam todos no mercado para impedir um caos ainda maior. Apesar dessa explicação, Petra se revolta com o alienígena por tê-los assustado e invadido seu planeta sem permissão. A atitude da garota é apoiada pelos outros moradores, que começam a hostilizar o alienígena gigante. Diante disso, a criatura começa a atacar todos ao seu redor, incluindo Petra, que é arremessada em direção a um tanque. Porém, o choque com o tanque fez com que a mangueira fosse ativada e dela saiu um jato de amônia. O produto químico reage com o corpo do alienígena, que começa a se dissolver lentamente. Vendo isso, Dag aponta a mangueira para a criatura e todos fazem o mesmo. O povo de Dilford está prestes a vencer a batalha, só que Milan aparece por trás de Petra e a arremessa para longe. Ele tenta apertar o seu pescoço, mas Dag surge e ataca o vampiro. Ele desfere socos contra Milan, mas o vampiro revida e desloca o seu punho. Em seguida, Dag é derrubado no chão e está prestes a ser finalizado. Petra tenta intervir, mas ela está muito ferida, e por fim Milan aparentemente elimina Dag. No entanto, em meio ao céu, a lua cheia aparece e o jovem inicia uma estranha transformação. Dag revela sua verdadeira natureza e se transforma em um lobisomem. Com essa nova forma e habilidade, ele parte para atacar Milan. O vampiro tenta contra-atacar com seu canivete e acerta Dag, mas é arremessado pela sala. Mesmo assim, Milan não desiste e salta em direção ao lobisomem. Felizmente, Dag consegue desviar e o vampiro vai com tudo até uma lixeira, com um enorme pedaço de madeira que o perfura. Milan explode em pedaços e a batalha chega ao fim. Em seguida, os moradores param de disparar a amônia e o alienígena é reduzido a uma massa diminuta. Mesmo assim, ele consegue acionar a sua nave espacial e entra nela. Antes de ir embora para o espaço, o extraterrestre dispara uma bomba nuclear para explodir todos. Nesse instante, Ned consegue pegá-la e logo depois a entrega a Dag. Graças à sua habilidade como arremessador, o jovem lobisomem a lança de volta para a nave, que explode com o alienígena dentro dela. No dia seguinte, tudo voltou ao normal em Dilford, e graças aos eventos que aconteceram, humanos, zumbis e vampiros convivem como iguais. Enquanto isso, no colégio, Lorelai tenta convidar Dag para sair, mas o garoto está à procura de sua nova namorada Petra. Antes dos dois saírem para passar o tempo juntos, eles encontram Ned, que está namorando Jenna e tem agora uma boa relação com o irmão. Além disso, Ned e Dag enfim reataram sua amizade. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Depois dos alienígenas, qual outro monstro os moradores de Dilford vão enfrentar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!